Então vamos lá, vamos fazer a preparação básica para o tiramisu. Então o que a gente vai fazer? Tá? Para não ter que comprar, né, um mascarpone fora, vocês devem pagar aí em torno de R$ 50 em média, tá? No pacotinho de 500 gramas. A gente vai fazer o nosso próprio tiramisu. Então o que a gente vai precisar? Primeiro, tá, de um creme de leite fresco, tá? Que tenha pelo menos, tá, 35% de gordura, tá? Então tem que ser acima disso aqui. Pode ser 40, 45, como é o caso para quem tiver nata, né? Acesso a nata, não tem problema, mas nunca menos de 35. Tá? Então o que a gente vai fazer? Existem algumas opções, tá? A gente pode fazer ele em cima de um banho-maria, né? Para que a temperatura não suba ou não varie muito, tá? No caso aqui eu não vou fazer dentro do banho-maria, tá, gente? Eu vou fazer na panela, eu vou tirando e colocando, né? Controlando aqui em cima do fogo. Você pode iniciar esse processo aqui também e depois levar ele para um forno, né? Se você conseguir garantir que seu forno vai estar a 85 graus, né? Se tiver um termômetro lá. Então existem algumas maneiras. O que a gente vai precisar? Creme de leite fresco, tá? E no caso aqui, para cada 500 ml, tá, a gente vai usar 15 ml de algum tipo de ácido, tá? Então pode ser vinagre, pode ser suco de limão, enfim, o que vocês tiverem acesso. Pode ser água esterilizada e o ácido cítrico em pó, enfim, o que vocês tiverem acesso. No caso aqui, hoje eu vou trabalhar com vinagre, tá? No caso aqui, eu vou pegar um vinagre de limão, mas pode ser o ácido que vocês tiverem. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, né? Vamos lá. Colocar nosso creme de leite fresco. Eu já agitei, né? Antes de colocar ele aqui. Você vai colocar ele aí. E o que eu indico neste caso é que vocês tenham acesso a um termômetro, tá? Por quê? Porque a gente não pode... A ideia é a gente manter a temperatura média de 85 graus, tá? Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui já num fogo menor, né? Já é uma boca menor. Então, ele estava na geladeira, eu vou deixar ele aquecendo até ele atingir, pelo menos, nesse fogo alto aqui, até ele atingir mais ou menos 60 graus. E aí depois eu começo a controlar. 87, subindo. Vou deixar o ácido aqui do lado. Uma espátula só para a gente ir controlando. E aí o que a gente vai fazer? Na hora que ele chegar a 85 graus, tá? Aí a gente vai colocar o ácido, tá? E aí a gente vai mexer pelo menos por 10 minutos, tá? E depois a gente vai fazer o que? Vai pegar uma vasilha, tá? Onde possa escorrer, no caso aqui eu estou usando essa vasilha de inox, uma peneira, né? E algum tipo de musselina, algum pano que vocês tiverem limpo, tá? Esterilizado. E a gente vai deixar ele aqui no sentido de que o soro do leite, depois ele possa cair lá embaixo e não entrar em contato com o que a gente vai fazer no mascarpone. Então isso aqui vai ficar durante um bom tempo na geladeira. Tá chegando já a 50. A partir daqui eu já vou começar a controlar um pouco mais. A indicação tá, é que vocês usem uma panela mais grossa, tá? Com um fundo mais grosso, tá? Exatamente, que vocês poderem ter um controle maior nesse aumento de temperatura. Se for aquelas panelas muito fininhas, tá? Provavelmente ele vai subir mais do que vocês desejam e ele deve passar a temperatura. De preferência uma de inox, tá? Para todo produto que a gente usa ácido, tá? A gente não costuma usar em panela de alumínio. Aí na casa de vocês vão controlando aí o fogo até vocês conseguirem achar um controle que seja razoável para que ele suba a temperatura bem devagar para que a gente possa ir tirando e colocando ele aqui. Já está com 84, já está quase na temperatura que a gente quer. Alguns livros de literatura, tá, que vocês podem encontrar, ele vai variar entre 82 e 88 graus, tá?
outros 85 como referência. Então ele pode ter uma variação aí, tá? Beleza, então aqui a gente já está próximo do que a gente quer. Então estou com 84,4. E agora eu vou baixar o fogo totalmente para ele diminuir ainda mais, né? E agora a gente vai entrar já para o nosso aço. Então chegamos aos nossos 85 graus, vamos chegar agora. E aí a gente vai colocar, no caso aqui, lembrando, eu estou trabalhando com vinagre, mas você pode ter qualquer ácido aí, tá? Vocês forem trabalhar. 85, colocou. E agora a gente vai mexer. Vocês vão perceber que a textura do leite já muda, tá? Assim que vocês colocarem. É uma espécie de... uma espécie de engrossada já. Como se fosse um molho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer aqui por 10 minutos. Tá? Vocês já vão ver que aqui a textura dele já muda já. Agora a gente vai manter isso aqui. Algumas referências, tá? Colocam que você pode já mexer aqui por 1 minuto, tá? E aí depois já levar para um forno, tá? E deixar ele lá a 85 graus por mais 10 minutos. No caso aqui eu vou ficar direto, tá? Em cima do fogão. Eu vou deixar ele ficar nessa temperatura aqui e vou manter ela por 10 minutos. Se quem não tiver termômetro, tá? Vocês vão analisar a temperatura mais ou menos pelas bordas, tá? Vocês vão ver que nas laterais, tá? Forma pequenas bolinhas, tá? Então serve como uma base de referência aí da temperatura, se ela está certo ou errado. Lógico que o controle maior, de fato, né, vai ser com o termômetro. Beleza, agora a gente já está com 10 minutos, tá? Então agora pode apagar o fogo, tá? O que a gente vai fazer agora, tá? Só para a gente ter ideia da consistência, tá? A gente vai esperar ele esfriar, tá? Então pode deixar ele tampado, né, com uma tampinha aí. Espera ele esfriar até chegar próximo, tá, da temperatura ambiente, então algo em torno de 30 graus pelo menos. Para a gente fazer a transferência daqui, tá, para cá e depois a gente deixar ele dentro da geladeira. Tá? Então a gente vai esperar ele esfriar, vai baixar a temperatura até a temperatura ambiente, depois a gente transfere ele para cá, tá, e a gente vai esperar pelo menos no mínimo 8 horas dentro da geladeira. Bom, senhores, o que eu fiz, tá? Pra gente acelerar aquele passo, tá? Aí eu fiz um banho de marinha invertido, né? Ou seja, peguei a panela, coloquei numa vasilhinha, água gelada, coloco a panela em cima quente, onde estava o queijo, até ele baixar a temperatura ambiente, joga pra geladeira e deixei ele lá por 1 hora, tá? Então é esse aqui. Então só pra gente ter ideia, agora ele já tá com 13 graus, tá? Ficou lá mais ou menos 1 hora. O que a gente vai fazer? Então lembrando, né? Agora a gente vai deixar ele para a parte de storagem. Então pega uma vasilha, a nossa, né, um serinho ou um papel que vocês tiverem aí, alguma folha, pode colocar aqui, a gente vai colocar ele aqui por cima, tá? Vocês vão ver que ele já está bem mais fininho. A gente vai tirar ele, tá? Seque ele bem aí.
fez isso, tá? A gente vai deixar ele desse jeito aqui, tá? A gente vai voltar ele para a geladeira, tá? A gente vai deixar ele aí por pelo menos 12 horas, tá? Então ele vai começar a descer o soro, tá? E depois que ele terminar de descer o soro, tá pronto para a gente poder usar. Tá, no caso, para poder ir para a geladeira, tá? É bom que vocês cubram com papel filme, tá? Para que não tenha nenhuma interferência de sabor, tá? Ou algum tipo de cheiro pegue nele ou seja contaminado. Então a gente vai cobrir com plástico filme, coloca na geladeira e aí 12 horas depois. Então, senhores, depois de 12 horas, né, que a gente deixa na geladeira, a gente vai tirar, né, o plástico filme. Que vai estar o nosso queijo, né, mascarpone, vocês vão ver que o soro lá, tá todo lá embaixo. Então esse aqui a gente vai descartar, né, por óbvio. E a gente vai usar só isso aqui, tá? Só para que vocês possam entender, tá? Fique fácil de ver, tá? A textura, tá? Que a gente vai ter do queijo. Então, né? Essa textura aqui, tá? Aí esse aqui a gente vai transferir para um potezinho hermético, tá? E deixar na geladeira por até uma semana, tá? Até 7 dias. Recomendação que coma, né, um pouco antes. Apesar de ele ter uma base conservante que é o próprio ácido, né? Alguns locais podem pedir uma pitada de sal, né? Para poder prolongar um pouco esse tempo. Mas aí tá o nosso mascarpone feitinho. Se vocês experimentarem, tá? Só para ter uma ideia do sabor que tem que ter, tá? Ele tem que ser algo que lembre leite, tá? Então na hora que você experimentar vai ser como se fosse um leite, mas com uma espécie de textura, tá? Então um leite, né, basicamente com essa textura. Então ele tem que ter um pouquinho, né, de adocicado que o leite tem e nada mais pronunciado que isso. Se tiver um gosto muito ácido, tá? Quer dizer que você colocou muito ácido na hora de fazer ele. Então por isso que a gente coloca em média aqueles 15 ml, tá? Então colocou isso aí, ele não vai ficar tão pronunciado. Então ele é levemente acidulado, beleza? Então só para que vocês tenham uma ideia aqui da textura, tá? Depois eu transferi, né? Aqui para um outro potinho aqui, onde eu vou tampar ele. Então esse aqui é a texturinha que a gente tá buscando. O pano aqui vocês vão sentir que ele até fica úmido, tá? Exatamente porque ele fica molhado, né? De onde vai saindo soro. Então isso aqui descartou. Depois de transferido para um pote, tá? Essa aqui é a textura que a gente quer.